Olá, bom dia. Eu sou Paulo Ismael, iniciando mais um Devocional com Deus na Estrada. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Deus é bom. 15 de outubro de 2020. Você que vai entrando na página, dá um bom dia. Bom dia, Vitor. Tá ouvindo bem o som, Vitor? Estamos ainda testando. Bom dia, tudo bem? Mais um dia, quinta-feira já, semana passando rápido. Estão ouvindo bem? Ok, obrigado, Vitor. Sim, o som está bom. Manda um abraço do Edson. Saudade de vocês. Quantos demais vão chegando? Quero desafiar vocês a estarem compartilhando os devocionais. Lembrando que amanhã, às 20 horas, estaremos com entrevista.com, entrevistando o pastor João Saraiva. Ok? É bom estar com vocês todas as manhãs. Nessa noite estava pensando sobre resistência. Você já encontrou alguma situação onde você tenta, quer fazer a coisa certa, mas pessoas resistem? Já encontrou situações assim? É sobre isso que estaremos falando hoje pela manhã. Bom dia, Jânia. Bom ver você aqui. Ok, eu quero mandar um abraço nesta manhã para os aniversariantes de hoje, aqueles que estão inscritos aqui no meu Facebook, né? Hoje o Renato está fazendo aniversário,
Renato lá de Salles Oliveira. Renato é filho na fé, filho da Marina. Então quero mandar um abraço para ele, um forte abraço, que Deus te abençoe. Também a Solange Leonarda, lá de Roraima. Que Deus possa te abençoar ricamente, Solange. E quero mandar também um abraço para pastor Júlio Silva. Ele é da região ali de Altinópolis. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Feliz aniversário para esses. Que Deus os abençoe. Amém? Eu estou aqui pensando para a semana que vem um novo projeto também para as nossas lives, né? Estou pensando essa semana está entrevistando um dos ouvintes. Cada semana está entrevistando um dos nossos ouvintes. E uma coisa breve, onde você vai estar falando do seu nome, um pouco sobre a sua vida, a sua conversão. Então, semana que vem eu vou estar entrando em contato com um de vocês e convidando você para fazer uma live aqui ao vivo, ok? Então, se prepare, tá? Estamos, né, entrevistando pastores, missionários e queremos também entrevistar você, tá certo? Então, Vitor, Iná, Jânia, os demais que nos assistem todas as manhãs, todos os dias. Então, estejam se preparando. Já já você poderá receber um convite para ser entrevistado por esse servo aqui, Paulo Ismael, ok? Então, se prepare para isso, tá? A gente vai tentando aperfeiçoar, tentando melhorar, tentando fazer um melhor para a honra e glória do Senhor, com o desejo de alcançar você, com o desejo de que você seja edificado com a palavra do Senhor. Amém? Então, é uma alegria. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 28, ok? A palavra do Senhor nos diz aqui: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, queremos nesse momento, mais uma vez, te agradecer pelo teu amor, teu cuidado, agradecer a Deus pela semana que está passando, por esse dia, Senhor, ter nos permitido acordar e agora estarmos assistindo esse devocional. Eu rogo a Deus também por aqueles que vão assistir no decorrer do dia, da semana, que o Senhor esteja abençoando. Nos dê graça aqui e sabedoria. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Filipos e exortando-os a se alegrar. E aqui ele vai falando, nós vimos ontem, né, na sua exortação, ele exorta aos irmãos de Filipos a se portar de uma forma digna conforme o Evangelho de Cristo. E para que eles estejam combatendo juntamente, entende? No mesmo ânimo. A ideia, ele fala, olha, eu quero que vocês remem numa mesma direção. Nós sabemos que uma casa dividida, ela não subsiste. Assim é. Então, uma família que está dividida, onde cada um está remando numa direção, esposo rema para cá, filho rema para lá, a esposa rema para o outro lado, dificilmente essa casa vai prosperar. Então, é como um barco, todos têm que remar na mesma direção. Da mesma forma, uma igreja. Uma igreja também é assim. Uma igreja onde cada um está remando numa direção. Ela começa a rodopiar, ela vai rodopiando e não chega a lugar algum. Ela sempre fica com aquele grupinho ali e ela não cresce, ela não desenvolve. Então, Paulo exorta os irmãos ali, exorta a mim, exorta a você a estar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo,
é o que ele fala aqui, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então nós devemos aprender a deixar de lado as picuinhas, deixar de lado as diferenças. Somos diferentes, não somos iguais, pensamos em alguns pontos diferentes, e esta é uma realidade. Esta é uma realidade. Então nós devemos aprender a deixar essas coisas de lado e trabalhar por uma causa, por um objetivo, que é o reino do Senhor. Bom dia, Juninho. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então, nós somos exortados. Agora, logo a seguir, Paulo vai exortando os amados a resistir, a não se espantar, não ficarem, boquiabertos em relação àqueles que resistem. Nós não sabemos as causas, porque Paulo escreveu, provavelmente tenha sido por causa das perseguições que ele sofreu lá atrás, das perseguições que os irmãos estavam sofrendo naqueles momentos ali. Então, havia muita resistência em relação aos judeus religiosos que faziam parte ali dos saduceus, fariseus, que estavam resistindo ao cristianismo. Havia resistência também do próprio governo romano e resistência da própria população. E isto, Paulo diz, olha, não fiquem espantados em relação a esses que estão resistindo. Não fiquem espantados. Por quê? Para eles, na verdade, isto é indício de perdição. Mas, ele diz aqui, para vós, de salvação. O fato é, meus amados, que nós sempre iremos encontrar resistência. Sempre. Entenda que o Evangelho, ele é luz. E onde a luz chega, dissipa as trevas. Então, o Evangelho, ele incomoda as trevas. Jesus disse certa vez que vocês não querem vir a mim para ter luz, porque eu sou luz. E onde a luz chega, as trevas acabam. Então, as pessoas, elas sabem que quando o Evangelho chegar em suas vidas, elas terão que mudar o seu comportamento. E é assim. Pode ver aquelas pessoas que são influenciadas com o Evangelho, elas acabam mudando o seu comportamento. E isto incomoda. Então, sempre haverá resistência. Sempre haverá resistência. E você não deve ficar espantado em relação a isso. Agora, devemos compreender que há dois tipos de resistência. Há aqueles que resistem por ter um coração duro, por ter um coração que nunca irá se converter. Nunca irá se converter. Mas também, por outro lado, há aqueles que resistem momentaneamente e que no futuro, breve ou um pouco longo, serão quebrantados e se converterão ao Senhor, serão convencidos pelo Espírito Santo e se converterão ao Senhor. Então, se olharmos para mim, né, quando eu olho para a minha vida, se você olhar para a sua vida, quantas vezes nós lá atrás resistimos também? Quantas pessoas já veio falar do Evangelho, já veio falar do amor, da graça do Senhor para mim e para você, e você resistiu, e você não quis ouvir. E você diz, isso é para fanático, isto é para os doidos, né? E eu não quero saber disso. Porém, mais tarde, de alguma forma, você foi convencida pelo Espírito Santo, e você se quebrantou diante do Senhor. Não foi assim? Isso faz parte. Então, Paulo diz aqui, olha, não fica espantado, não se assuste em relação a essas pessoas que resistem. Não fica assustado.
Porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Então, apenas faça a obra de um evangelista. Quantas mulheres, e a Bíblia fala justamente sobre isso, que a mulher crente, ela ganha o seu esposo descrente com o silêncio. Quantas mulheres oraram pela conversão do seu marido? Quantas? E em algum momento ela achou que ele nunca iria se converter. Mas passou ali 5, 10, 15 anos e de repente lá estava aquele homem quebrantado, se rendendo aos pés do Senhor. Quantos pais oraram pelos seus filhos? E às vezes os seus filhos rebeldes, seus filhos caminhando por uma direção ruim. E de repente achou que os seus filhos nunca iriam se converter. Mas de repente lá estavam eles, quebrantados aos pés do Senhor Jesus. Então, não fique assustado em relação àqueles que resistem. Não fica. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Tudo que você tem que saber é se você está fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Então, se você tem essa convicção, permaneça. Continua firme. Como Paulo diz no versículo anterior aqui, entende? Portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Continue dando um bom testemunho. Continue sendo luz, deixando a luz do Senhor refletir através da sua vida. As resistências fazem parte. Pessoas irão resistir. Pessoas muitas vezes irão tentar te humilhar, irão tentar te envergonhar. Isso comigo tantas vezes. Eu me lembro, algumas vezes lá em Santa Isabel do Pará, quando nós estávamos fazendo visitas, sabe? Eu lembro de uma vez, estava eu e o irmão Pedro, né, hoje pastor, e entramos numa casa, e o Pedro, ele é um camarada alto, né? A irmã Neuza, ela deve se lembrar muito bem dele, né? Trabalhamos juntos ali. E o Pedro, quando ele ia evangelizar alguém, ele apontava o dedo na pessoa e falava: você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa crer em Jesus. E nós entramos numa casa, estávamos ali evangelizando a mulher e 2 filhos, né? E o Pedro, então, daquela forma, né, querendo ganhar a pessoa para Cristo, éramos imaturos, jovens ainda, desejosos em falar de Jesus Cristo. E ele falou, e nós não vimos que o marido daquela senhora estava lá deitado numa rede. E aquele homem, então, se levantou e pegou um facão, um teçado, e saiu correndo atrás de nós dois. Pessoas que resistem, entende? Temos um exemplo claro aqui da irmã Jandira, né? A mãe do pastor João Vasconcelos, e alguma coisa aconteceu aqui. Então, a mãe do pastor João Vasconcelos, né? A irmã Jandira, e anos atrás, né? Eu fui lá fazer uma visita para ela e seu esposo, que hoje está na glória, né? Irmão João, e o irmão João me pôs para correr da casa dele, sabe? Ele falou: olha, eu não quero saber desse negócio de falar de Deus aqui na minha casa, e você sai daqui, some daqui, não quero saber disso. A irmã Jandira ficou totalmente envergonhada. Mais tarde, lá estava o irmão João, se dobrando aos pés do Senhor, se convertendo, se tornando uma grande bênção na obra do Senhor. E fato é que geraram os filhos, todos os filhos servem o Senhor. Um deles, inclusive, hoje é pastor. Está pastoreando ao Senhor. Bom dia, Cida. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Josiane. Então, meus amados, Paulo vem aqui e de uma forma tão incisiva e tão carinhosa, ele fala isso: olha, em nada vos espanteis dos que resistem. Não fica espantado. Continua.
Continua fazendo a obra de um evangelista. Continua se portando de uma forma digna do evangelho. Continua. Você encontrará resistência dos incrédulos, daqueles que não conhecem o Senhor. Muitas vezes também haverá resistência da própria irmandade, entre os próprios irmãos, quando você quer fazer algo, e haverá resistência. Então não fica espantado. Esta é a exortação de hoje. Não se espante. Não se espante. Paulo fala aqui, olha, na verdade, para eles, isso é indício de perdição. Mas, olha esse mas, para vós, é indício de salvação. É o resultado. Eu quero terminar contando de alguns anos atrás, né? Um homem conversando comigo e ele falando que esse negócio de crer no Evangelho, crer na Bíblia, isso era besteira, sabe? Era perca de tempo e que eu estava perdendo o meu tempo e que a Bíblia foi escrita por homens pecadores. E eu falei, então, vamos imaginar que você tenha razão, né? Vamos imaginar que você tenha razão. Se a Bíblia é realmente ruim, se a Bíblia é realmente errada, ok? Então vamos imaginar que você esteja certo. O que aconteceu? Está ouvindo aí? Parece que está meio... Mas vamos imaginar que a Bíblia ela está certa, ou melhor, que ela está errada. O que eu perdi? Casei-me com uma esposa crente, criei os meus filhos na palavra e no temor do Senhor. Eu não perdi nada. Então aquilo que você julga que é errado, que é ruim, para mim foi salvação. Para mim foi transformação. Está certo. A Bíblia está certa. Então, meu amado, continua, não pare, não desista, não se espante com aqueles que estão resistindo. Esta é a nossa exortação de hoje. Que Deus possa te abençoar ricamente. Tenha um bom dia. Vamos orar? Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer pelo teu amor, teu cuidado, te agradecer e quero a Deus pedir a tua bênção sobre cada um que está assistindo esse devocional. Que a tua palavra possa falar aos seus corações. Abençoa também, ó Deus, aqueles que o Senhor tem usado para suprir as minhas necessidades. Cada um dos meus clientes, amigos, pedreiros, construtores, engenheiros, cada um em particular. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, Deus assim o permitindo. Lembra que amanhã à noite, 8 horas, nós vamos estar entrando mais ou menos 10 para as 8, ok? Nós estaremos com a nossa entrevistando o pastor João Saraiva. Espero que seja um tempo de bênção para você. O nosso novo projeto, a partir da semana que vem, uma vez por semana, estaremos entrevistando um dos nossos ouvintes, logo pela manhã, ok? Orem por isso, orem por mim, para que Deus possa estar abrindo as portas, suprindo as necessidades e nos conduzindo a cada dia. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Lembre-se, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Um forte abraço, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ari também está aqui, né? Que Deus te abençoe, Ari de Mendonça, um grande amigo aqui de Barretos. Que Deus abençoe. Um forte abraço, até amanhã.